Boa noite, meus queridos, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, quantos aqui estão que foram ontem à Angra dos Reis? Levante a mão. Caramba, boa galera, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer toda a igreja, não só os que foram, mas toda a igreja que se envolveu neste trabalho, neste evento missionário que nós fizemos ontem lá em Angra dos Reis. Eu quero dizer para os irmãos que foi uma bênção. Para mim, conversando com alguns irmãos, eu estava, o pessoal diz que eu estava igual o pinto no lixo, né? Estava feliz toda a vida, porque foi além, muito além das nossas expectativas. Nós tivemos um evangelismo, irmãos, que nós cobrimos 80%, 90% talvez da área do bairro do Belém, que é uma área grande. Os irmãos tinham mais ou menos cerca de 100 pessoas, 110 pessoas fazendo evangelismo de casa em casa. E eu percebia, irmãos, no rosto de cada um de vocês, eu não precisava perguntar se estavam gostando, porque o rosto, a carinha, já dizia que estavam felizes toda a vida, porque estavam fazendo o trabalho, estavam evangelizando. Foi algo assim muito impactante, todos que participaram. Nós tivemos assim muitas experiências, muita alegria de poder compartilhar a palavra de Deus. O evento no CIEP começou às 4h, nós tivemos participação, foram 325 kits de pasta de dente, né, a escova de dente, foram 325 entregues às crianças, ou seja, 325 crianças receberam o kit, os dentistas lá escovando os dentes da criança, depois dava a escovinha e eles escovavam. Olha, foi uma coisa assim maravilhosa, o trabalho que houve no CIEP, né, a parte da ação social, verificação de pressão, verificação de glicose, a turma participando. E no CIEP tivemos também ali na quadra do CIEP, um trabalho assim muito com a cara da IERC, né, irmãos? De uma forma muito expressiva, de uma forma muito sincera. O Rui deu testemunho, o pastor Rui contou lá, fez muita gente chorar, viu? O Diego também contou a experiência dele, algo impactante, irmãos. E nós tivemos ali uma tarde muito maravilhosa. E eu louvo a Deus, e eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar nesta igreja, nesta comunidade de fé, com tantas pessoas com desejo de servir ao Senhor. O que eu mais percebi, irmãos, o que eu verifiquei assim, de uma forma muito, muito forte neste evento, é que esta igreja é uma igreja missionária. É uma igreja missionária. O amor, o desejo, irmãos, a gente ficou, tem gente que acordou 5h da manhã, 4h30, eu sei que teve gente que acordou para vir para cá. 4h30 de pé, chegamos aqui em torno de meia-noite, não foi isso? A turma chegou mais ou menos meia-noite e pouquinho. A turma no pique total. Tudo o que se pedia para se fazer, dá para pegar essa água, levar para lá, pega aqui, ajuda nas crianças, leva ali as bolas, aqui no kit. Tudo era feito com muita alegria, irmãos, com muita participação de todos, né? Às vezes a gente, na organização, a gente olhava assim, Jesus abençoa, que não tenha nenhum problema com os adolescentes, né? Às vezes o pessoal quer brincar um pouco mais, os irmãos com mais idade, como que vai ser essa coisa toda? Irmãos, foi perfeito em todos os sentidos. Eu louvo a Deus por esta igreja, por este ministério, irmãos. E como eu falei lá em Angra, e aqui eu repito aos irmãos, é apenas um começo. Em nome de Jesus, nós estaremos nos envolvendo muito mais do que temos feito, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida da IERC. Amém, queridos? A salva de palmas ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 4.
Efésios, capítulo 4, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Desse texto tão importante da Bíblia Sagrada. Das cartas do apóstolo Paulo, escritas por ele, a carta aos Efésios é com certeza a que é destinada de uma forma muito intensa à igreja do Senhor Jesus. É a carta da igreja, né? Quando ele fala sobre o que é servir a Deus como corpo, como igreja do Senhor. E no capítulo 4, ele vai tocar sobre o assunto vocação. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite. Qual é a nossa vocação? Diz o texto sagrado: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vou fazer uma pergunta aqui que vai mexer com alguns. É aquela pergunta reflexiva. Não responde, tá? E tenta segurar a emoção, para você não dar bandeira. Quantos aqui são felizes com o seu trabalho secular? Não dá bandeira, não dá bandeira. Trabalham e gostam daquilo que fazem. Amam o seu trabalho, seu emprego, a sua profissão. Já pensou sobre isso? Quantas vezes a gente faz um negócio que não conecta, né? Que não dá liga, que a gente, ai Jesus do céu, né? Parece que quando você acorda de manhã, vai ter que trabalhar, vai assim, empurrando um caminhão para ir para o emprego. Isso? Algumas consultorias de RH, eles dizem que a atividade profissional, ela é dividida em 4 estágios. E o primeiro estágio da atividade profissional é chamado de trabalho. O trabalho é o seguinte: é o engenheiro que perdeu o seu emprego e teve que colocar um táxi na praça para poder ganhar o seu pão de cada dia. É o advogado que teve que fazer uma consultoria de vendas, então ele vai até o Paraguai, compra algumas coisas e vem para vender. É isso? Ou seja, tem um trabalho, é alguma coisa que ele tem que fazer para sustentar a sua família, mas o coração dele não está naquilo, a formação profissional dele não é aquela, e ele não está muito interessado em continuar naquela vida. Isso é um trabalho. Segundo degrau é o emprego. Algumas consultorias dizem, vem o trabalho, depois vem o emprego. O que é o emprego? O emprego é aquele trabalho formal, onde você tem a carteira assinada, você tem os benefícios, mas na realidade aquilo ali é um trampolim, né? O camarada começa a vida profissional, vai ser caixa de banco, né? Mas o negócio dele é pagar a faculdade para fazer aquilo que lhe interessa, né? É o garotão que começa trabalhando no McDonald's, né, lá atendendo, mas o negócio dele é outro. Tá? Ele usa aquele emprego como um trampolim para aquilo que ele realmente quer. Tem um terceiro degrau, um terceiro estágio, que é a carreira. A carreira, o nome já diz, né? Você vai galgando posições, você vai subindo, vai progredindo, vai melhorando, até você chegar ao topo da pirâmide.
é aquele que começa na empresa como office boy e vou chegar até a diretoria. E ele vai todos os níveis, os estágios crescendo, porque fez daquele local uma forma de encarreiramento. Acontece muito em funcionários de multinacionais, de grandes empresas, de grandes instituições, empresas com mais de 10, 15 mil funcionários, aonde que é possível você fazer esse encarreiramento. E aí você tem uma carreira. E por fim, essa consultoria, ela diz que nós temos a vocação. Trabalho, emprego, carreira e vocação. A vocação é aquilo que se faz com todo o prazer da alma. E, às vezes, o retorno financeiro não é aquilo tudo, mas a alegria em fazer é algo que vale a pena demais. Geralmente, os vocacionados são os nossos queridos e amados professores. É quase que um sacerdócio, né? Vocação. E com certeza você um dia já foi tocado, já foi influenciado por um professor que você teve. Por quê? Porque aquele que está ali faz porque é vocacionado para fazer. Área de saúde, grande parte dos profissionais de saúde são vocacionados. Não adianta o médico, misericórdia. A turma lá que estava ontem, lá colocando lá a escova na boca das crianças, abre a boca aí, meu filho, vamos lá. Para fazer um negócio desse tem que ter vocação, gente, não é possível. É algo que às vezes, quando que você consegue unir, né, a questão financeira com a sua vocação, perfeito, né? Nem sempre é possível. Às vezes você está no encarreiramento, mas aquilo ali não é a tua vocação, e você sabe qual é a tua vocação, e você procura buscar aquilo que realmente lhe dá prazer. Essa consultoria, ela fez uma pesquisa entre as 10 maiores empresas desse país e das 100 maiores empresas, e dessas 100 maiores, 64 empresas, os seus executivos principais, chamados hoje de CEO, eles fazem o que são vocacionados para fazer. São os grandes empresários desse país, estão fazendo aquilo que eles amam fazer. Não é só pela grana, é pela vocação. Pesquisa feita por consultoria de empresa. Quando a gente faz essa introdução e percebe, né, essa realidade de uma maneira empresarial, no sentido de recursos humanos, e a gente procura comparar, fazer um link com a palavra de Deus e com a vocação que o apóstolo Paulo está nos mostrando neste texto. Rogo-vos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. E aí nós perguntamos, é uma coisa que vem do coração, qual é a vocação da igreja? O que traz alegria, prazer, contentamento para a igreja? Qual é a nossa chamada? Qual é a nossa vocação? Queridos irmãos, e o texto especificamente que nós lemos, não traz a resposta. O que este texto nos traz são atitudes do vocacionado. E pela Bíblia Sagrada, você pode achar a resposta para esta pergunta, qual é a vocação da igreja? E o próprio apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 1 da carta aos Efésios, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. A nossa vocação como corpo, como igreja,
como noiva de Cristo, refletimos ao mundo a glória do Senhor. É a nossa vocação. A nossa vocação é sermos canal de bênção para as nações. A nossa vocação é fazer o nome do Senhor conhecido entre os povos. A nossa vocação é manifestar o bom cheiro de Cristo aonde quer que andemos. Essa é a vocação da igreja. A nossa vocação, queridos, como corpo, como instituição divina na terra, não é termos grandes e nem suntuosos templos, por mais que o tenhamos, a nossa vocação não é essa. A nossa vocação não é termos a melhor música e nem a melhor estrutura. Importante, mas essa não é a vocação. Quando eu falo em vocação, tenta se lembrar da escada. Trabalho, emprego, carreira, vocação. A nossa vocação, tem gente que está fazendo da igreja uma carreira. Não, irmão, é vocação. Tá? A nossa vocação é sermos bênção para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa comunidade, irmãos. Essa é a verdadeira, a genuína vocação da igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala sobre a cara da igreja, sobre o jeitão da igreja. E do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, ele fala como deve ser gerida, como deve ser articulada, como deve ser levado ao contento a nossa vocação. Eu sou vocacionado como servo de Deus para manifestar a glória do Senhor, para ser bênção para os outros, para que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em mim. Esta é a nossa vocação. Como eu chego neste ponto? E o apóstolo Paulo responde algum desses questionamentos nesse texto. Voltando um pouquinho, eu vou fazer esse bate-bola, esse link. Voltando um pouquinho para a nossa vida secular, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Quando a gente fala de carreira, de emprego, de trabalho, às vezes você já descobriu a sua vocação. O que eu quero fazer é isso. Eu nasci para isso. Só que para você fazer aquilo que você é vocacionado para fazer, você precisa de algumas atitudes. Você precisa de alguns passos. Eu sou vocacionado para ser um médico. Eu gosto demais da medicina. Eu fico empolgado com isso. Foi para isso que eu nasci. Muito bem. O que você tem que fazer então, meu filho? Você tem que entrar numa faculdade de medicina. Amém. Glória a Deus. Você tem dinheiro para bancar uma universidade paga 2.000, 2.500, 3.000 reais por mês? Não. Então você tem que entrar para uma federal, para uma estadual. Glória a Deus. Mas eu não gosto de estudar. Aí, como diz a garotada, não rola, né? Não vai conseguir. Então você tem que fazer algumas coisas para que a tua vocação possa ser alcançada. E aí, irmãos, quando a gente só fica lá no trabalho, só fica lá no empreguinho, estão se lembrando, né? Trabalho, emprego, carreira. Quando a gente faz aquilo que, eu tenho que ir lá de novo, novamente, tal, mas você tem uma visão, tem um sonho, tem uma vocação, só que você continua naquele passinho, fazendo as mesmas coisas de sempre, todos os dias. Estúpida é a pessoa que acha que fazendo as mesmas coisas conseguirá resultados diferentes. Se você quer resultado diferente, então faça coisas diferentes. Então tu está naquele passozinho, não vai sair dali.
tem que correr atrás, tem que fazer, tem que buscar, tem que ter atitude. E para a igreja, voltando aqui para o âmbito espiritual, para que a igreja cumpra com a sua vocação, e eu tenho absoluta certeza que ontem, lá em Angra dos Reis, a nossa alegria de estar ali, daqueles que foram, é porque nós estávamos cumprindo com a nossa vocação. Para nós fazermos isso, irmãos, é necessário, pelo menos, 3 atitudes que eu quero ressaltar aqui do texto. Primeira delas, suportar os nossos irmãos em amor, com humildade, com mansidão e com paciência. Ai, pastor, estava tão legal a mensagem, até agora o senhor bateu aqui. Irmão, deixa eu dar uma espetada aqui santa, com amor, mas tem que dar espetada. Você foi vocacionado, você foi chamado para amar pessoas. Você foi chamado por Deus para gostar de gente. Está entendendo, filho? Tu foi trazido aqui nesse ambiente santo, porque o amor de Deus inundou a sua vida, e esse amor fez com que Jesus se esvaziasse de toda a sua glória, e viesse até esse mundo para morrer por pessoas. E este amor, ele está inundado nos nossos corações. É por isso que nós podemos suportar os nossos irmãos em amor. É isso, queridos. Às vezes a gente está muito envolvido com... Irmão, interessante, eu estava com essa mensagem há algum tempo no meu coração, e o pastor, essa semana, falou comigo: Cláudio, prega esse domingo. Eu falei: pastor, será que eu vou conseguir articular a palavra? Porque sábado vai ser intenso. Não, acho que tá bom. E eu falei: estou com essa palavra no coração, e quando a gente vai preparando e vai vendo que a coisa está se encaixando. E se encaixando por quê? Porque ontem eu tive perfeitamente essa experiência. Sabe por que a gente estava amarradão lá, a turma que foi? Cansado, mas feliz, né? Eu vi assim um final do dia, então parece que as forças estavam indo, né? Mas a gente estava lá, feliz da vida, porque nós estávamos em contato com pessoas. Nós estávamos falando com pessoas. Nós estávamos evangelizando pessoas. Nós estávamos cuidando de pessoas. Nós estávamos ajudando a pessoas. Irmãos, é esse o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é essa a nossa vocação, amar pessoas. E esse amor é tão grande, irmão, que a gente ama as pessoas e quem está do lado também recebe o amor. Eu vi uma cena ontem que eu fiquei impressionado com uma das irmãs que estavam lá. Ela tinha um cachorro, irmãos, que o cachorro estava abandonado. Não sei se algum de vocês viram essa situação, viu, né, pastor Alvir? Mas estava aquele que estava lá abandonado, já sem pelo, cachorro fedendo, e daqui a pouco a irmã comprou comida para o cachorro, magrinho, e lá vai ela com a mão ali, ele arisco, e ela assim com a mãozinha, e colocou a comida lá, e lá veio o caminhão. Eu falei: meu Deus do céu, o amor está transbordando até no bicho, glória a Deus. É isso, irmãos, é isso. Se você ama pessoas, você ama tudo que está em volta, você ama a sua casa, você ama a sua vida, você ama as suas coisas, porque esse é o amor de Deus, irmãos, que expande, que transborda. Meu querido irmão, quero dizer para você, isso que eu vou falar é forte, mas vem do Senhor. Se o teu coração está empedernido, fechado em relação aos outros, você nunca
nunca vai cumprir com a tua vocação, porque você só vai ser feliz quando você amar o outro, quando você se importar com o outro, quando você buscar ao outro para que ele possa conhecer a mesma glória que inunda a tua vida. É isso, irmãos. É por isso a nossa satisfação ontem, porque nós estávamos nos doando pelo outro. Essa é a nossa vocação, como corpo, como igreja. Para a gente chegar lá, é necessário que hajam 3 coisas nesse amor, e é interessante. O texto, no versículo 2, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, paciência, suportando-vos, dando suporte uns aos outros com amor. Meu querido, quem ama não é o dono da razão. Quem ama considera os outros. Quem ama se importa com os outros porque é humilde. Quem ama procura ser gentil com os outros, com toda mansidão. Quem ama não é um bronco, por mais que não tenha tido o estudo, não tenha tido a lição lá no colégio de boas maneiras, não tenha tido uma família que tenha lhe ensinado, mas quando o amor de Deus enche os nossos corações, acontece um negócio chamado transformação. É o primeiro milagre que Jesus opera no seu ministério. Ele não ressuscita mortos, ele não multiplica pães, ele não cura enfermos. O primeiro milagre, o que foi? Transformou água em vinho. Ele transforma um casca grossa num homem gentil, uma mulher amorosa, porque nós levamos o amor de Deus, transmitimos o amor de Deus através da nossa mansidão. Amém, queridos? Com toda a paciência. Filho, tem jeito não, é por aí. É por aí. Interessante quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai lá para Romanos e vê a escala da esperança. Para você ter esperança, você precisa, em primeiro lugar, ter Romanos capítulo 5, versículo 3, 4. Para você ter esperança, é necessário que primeiro você tenha tribulação, porque a tribulação produz paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Tem jeito, filho. Em nome de Jesus, você que está nessa noite, naquela tensão, tendo que resolver as coisas, e as coisas parecem que estão fugindo do teu controle, e você não está conseguindo, e tu está nervoso, estressado, impaciente. Em nome de Jesus, descansa no Senhor e deixa o amor dele inundar o teu coração, porque o amor dele vai te trazer longanimidade, vai te trazer paciência. Aleluia, aleluia. Segunda coisa, irmãos, que a nossa vocação, a atitude que nós precisamos ter para levar a nossa vocação a vias de fato, é que haja unidade entre nós. Unidade. Irmãos, eu vou pegar novamente o gancho de Angra. Todo mundo que convive com grupos grandes sabe que sempre tem as dificuldades, os arranhões, né? A gente sempre se esbarra, né? Dá aquela arranhada toda, enfim. E o que faz um grupo ser forte não são esses momentos, mas como nós resolvemos esses momentos. E quando a gente faz um evento como esse, levando cerca de 160 pessoas que foram aqui do Rio, pessoal que foram um ônibus, foram 92 pessoas, mais 7, 8 carros, mais ou menos. E quando a gente se reúne, né, a gente que está assim na liderança, né, a gente fica sempre muito preocupado
eu pelo menos, com esses momentos assim de estresse, né? Que alguém vai falar e outro não vai gostar e vai dar uma resposta meio atravessada, e eu falo, ai, Jesus, abençoa, tem misericórdia, né? Eu fico assim, Senhor. E isso é coisa de gente, irmão, juntou gente, não tem jeito. Mas o que eu percebi ontem, e aqui eu quero compartilhar isso com vocês, é que, pelo menos, irmãos, não sei se vocês perceberam a turma que foi lá, que eu estava assim, né? Rodando tudo, né? Subia lá no segundo andar, onde que estava sendo feito trabalho com as crianças, depois descia lá na cozinha e voltava, ia lá na ação social, e depois ia lá no palanque, via como que estava. Eu estava assim, né? Meu Deus do céu, Deus me deu graça para isso. E você vai andando e vai percebendo, né? E vai olhando assim, segundos, e vai percebendo as situações. Eu percebia uma coisa muito interessante, que era a unidade do evento. Pode até ter acontecido alguns assim desentendimentos, mas eu não percebi nada, irmãos. E o principal, nada chegou até a mim. Olha, Luiz Cláudio, vai lá apagar o incêndio, né? Que tem isso, né? O bicho está pegando ali, vai lá, porque senão, em nenhum momento. Sabe por quê, queridos? Aleluia. Quando nós cumprimos a nossa vocação, acontece um negócio chamado unidade. Queridos, a gente só vai conseguir ser unido de verdade como corpo quando nós cumprirmos com a nossa vocação. Porque a nossa vocação, ela produz essa unidade no meio do corpo. E mesmo sendo tão diferentes, um grupo grande, nós conseguimos manter um dia de profunda comunhão no Senhor. Pode perguntar a qualquer irmão que foi, você vai perceber isso, queridos. Porque houve essa unidade. E eu louvo a Deus, queridos, que quanto mais a gente estuda a Bíblia, até mesmo com olhar teológico, e a gente depois coloca a coisa na prática, a gente percebe que a palavra de Deus é o nosso rumo, é o nosso caminho, é o nosso alvo. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, a gente só vai chegar nessa unidade se nós cumprirmos com a vocação de sermos luz para as nações. E quando eu falo luz para as nações, querido, a nação começa lá na tua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. É lá que começa a sua obra missionária, o seu trabalho, o seu emprego, a sua carreira, a sua vocação, seja lá onde você estiver inserido. É lá que você tem que ser luz, é lá que você tem que glorificar ao Senhor através da sua vida, e os homens verem em você a diferença que só o Senhor Jesus produz. A Bíblia Sagrada, no versículo 3, nos fala procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E é isso que acontece. Teve unidade, tem vocação e tem paz. As coisas fluem. Em nome de Jesus. Se a coisa está assim, o mar está revolto, né? A onda está batendo muito forte na praia, no rochedo, a coisa está ficando difícil, em nome de Jesus, é hora de você se unir mais ainda com o Senhor e com o seu irmão, porque nós vamos vencer juntos de mãos dadas. Você não é para ficar sozinho, você tem que estar no meio do fogo, no meio da brasa, junto com outras brasas, para que o fogo cada vez seja mais forte, em nome de Jesus, meu querido. Deus nos chamou para sermos corpo, sermos igreja. Irmão, sabia que só tem uma coisa que aqui no culto a gente não consegue fazer em casa sozinho? Uma coisa.
Se você quiser pregar em casa sozinho, você pode pregar. Pode. Bota um rádio amador, faz uma conexão com a internet, muita gente vai te ver. Você pode cantar lá sozinho, você pode tocar sozinho, pode fazer tudo sozinho. Pode adorar o Senhor sozinho, pode sentir a presença do Senhor, pode falar em línguas. Mas tem uma coisa que você só vai fazer aqui na igreja. Quando nós estamos reunidos em corpo na igreja. O que é, queridos? Ter comunhão uns com os outros. Essa igreja é lugar de comunhão, é lugar de unidade, é onde a nossa vocação é manifesta. Aleluia, aleluia. E para encerrar, irmãos, perfil dessa nossa unidade, dos versículos 4, 5 e 6, são 7 os itens desse perfil. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Há um só corpo. Irmãos, aqui não tem IERC Jacarepaguá, IERC Angra, IERC Campo Grande. Aqui nós não somos IERCianos, nós somos de Jesus. Porque é um só corpo, junto com os irmãos da Universal, junto com o povo da Assembleia de Deus, junto com os batistas, junto com a turma do Cuspe de Jesus, tem essa igreja, sabe disso? Junto com essa turma toda, nós vamos caminhar para o céu, porque é um só corpo, um só corpo. A nossa bandeira não é a nossa casa, a nossa bandeira é o sangue do Cordeiro. Só corpo. Só corpo. Portanto, meu querido, não fala mal do teu corpo, tá bom? Amém? É um só corpo, é um só Espírito. A unção de Deus está sobre ti, a unção de Deus está sobre o teu irmão, a unção de Deus está sobre o outro que está do outro lado do mundo, e ele tem um ministério, você tem um outro ministério, aquele tem um terceiro ministério diferente, mas é um só Espírito. A unção que nos une é a mesma, o poder que nos constrange a fazer a obra do Senhor é o mesmo, porque é um só Espírito. Alguns, quando recebem a unção, vão gritar, vão pular, vão dar cambalhota, outros vão chorar, outros vão ficar caladinhos, mas é um só Espírito. É isso, queridos. Terceiro, uma só esperança. É uma só esperança. Gente, o nosso foco aqui é um, queridos. É o mesmo. A nossa esperança é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A nossa esperança é um dia nos encontrarmos no céu com todos os remidos, como diz o texto de Apocalipse, homens e mulheres de todas as tribos, povos e nações, diante do trono, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, a Ele, ao Cordeiro, seja dada toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda ação de graça, por todos os séculos, e todos nós, reunidos diante do Cordeiro, vamos nos lançar diante dEle, porque temos uma só esperança. Aleluia. É uma só esperança. Por isso que a gente está ligado, irmão. A gente está junto. Não importa a bandeira denominacional. O que importa é a esperança. É a mesma. Um só Senhor. Um só Senhor. Meus queridos, aqui não tem o mais ungido, o mais inteligente, o mais espiritual, o mais bambambam,
o que canta mais, o que prega mais, o que dirige mais. Não, aqui nós temos apenas um Senhor, apenas um soberano, apenas um rei, e o nome dele é Jesus de Nazaré. A ele seja a glória para todo sempre. Um só Senhor, um só Senhor. Aleluia. Aleluia! Quando nós entendemos isso, irmãos, acabam-se as disputas entre nós, porque é um só Senhor. Acabam-se as malquerências ou as bem-querências, porque é um só Senhor. Acabam os privilégios, porque é um só Senhor. É um só Senhor. É uma só fé. É uma só fé. Queridos, a certeza que nos une é uma única certeza. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e aquela velha natureza, o velho homem, aquele que estava afastado de Deus, hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, somos novos em Cristo Jesus. Uma só fé, uma só certeza, uma só convicção. Aqui, irmão, nós não estamos indo para qualquer lugar, achando qualquer coisa, um fala, outro diz outro negócio, e a gente fica assim. Não, queridos, é uma só fé, é um só alvo, é um só caminho, é uma só doutrina, é uma só perspectiva. Aleluia! Um só batismo. Não, mas tem gente que batiza por aspersão, aguinha na cabeça. E tem outro que batiza por imersão. Não é esse batismo que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando, que é um só compromisso. É um só compromisso. Aqui, meu querido, nós estamos comprometidos com o reino de Deus. É por isso que a gente chega lá em Angra e faz o trabalho e sai feliz da vida. Sabe por quê? Porque o compromisso é com o Senhor. É com o Senhor. Não é com a denominação, não é com o pastor, não é com o ministério. Não, querido, o compromisso é com Deus. É um só compromisso. Nós não estamos lá porque alguém, fomos lá em Angra, porque nos obrigou, enfim, não. É o compromisso que nós temos com o Senhor. Quantos irmãos vieram falar comigo: pastor, eu estou querendo muito ir, mas não está dando, porque eu trabalho no sábado, e agora, mês de dezembro, realmente consegui alguma coisa a mais. Meu querido, fique em paz, porque o compromisso é o mesmo. Alguns chegando lá com o kit lá do dentário e olhando e tal, pastor, está aqui a alegria de contribuir. Deixa eu contar um testemunho para os irmãos rapidamente, queridos. Domingo passado nós arrecadamos uma oferta, não sei se já foi falado aqui na igreja. Arrecadamos uma oferta. E nós precisamos levar 600 kits, porque a expectativa poderia chegar a 600 crianças, que era mais ou menos a quantidade ali do bairro. Nós temos que nos preparar, se vierem todas. Pensou? Você dá para uma e não dá para outra, como que fica? Não dá, né? Então nós temos que preparar para todo mundo. Tínhamos que fazer 600 kits. Começamos com uma projeção, foi aumentando 600. E aí estavam faltando alguns kits. E nós compramos na semana, nós compramos 312 kits. Irmão, aqui o diácono, meu Deus do céu, Zé Cláudio foi assim usado por Deus, conseguiu escova de dente a 35 centavos. Aí é uma benção. E tal, e foi, comprou. O valor da oferta, o valor dos kits que nós compramos, pasta, a escova e o fio dental, R$ 847. Qual foi o valor da oferta arrecadada no domingo passado? R$ 852. Você pode aplaudir ao Senhor? Um só batismo, um só compromisso, é com a causa. Aleluia! Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Quando há esse comprometimento, as coisas fluem.
E para concluir, para terminar, um só Deus, o versículo de número 6, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Interessante que o texto, ele fala, registra, né? Deus e Pai. Não é apenas um Deus, irmãos. Nós não estamos servindo apenas um Deus, nós estamos servindo a um Pai. Está entendendo isso? Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele está contigo, Ele está presente. Não é aquele pai que abandona, não é aquele pai que no momento da maior necessidade ele foge, não. É aquele pai que está junto, é aquele pai que é herói, aquele pai que participa, aquele pai que diz o texto sagrado, ele está sobre todos e por todos. É esse o nosso Deus, querido. É o Deus que nós cremos, é o Deus que nós confiamos, é o Deus que professamos, é um Deus que é Pai, que é amoroso, que é presente, que está no nosso meio e que cuida de nós. É esse Deus, irmãos, é por isso que quando nós cumprimos a nossa vocação espiritual, nós experimentamos o melhor desse Deus. Esse Deus é por todos, é sobre todos, mas ele termina dizendo, esse Deus está em todos. Ele está contigo, filho, na pessoa do Espírito Santo que habita a tua vida. Portanto, meu irmão, você está na bênção. O mar pode estar bravio, a onda pode estar querendo entrar dentro do barco. Você fica tranquilo, porque o Senhor é contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam. Mesmo que o inimigo se levante, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Mesmo que o inimigo queira vir contra ti como uma torrente de águas, o Senhor está contigo, meu querido, porque Ele é o seu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você não tenha encontrado a tua vocação ainda. Falo a muitos jovens, estão buscando qual é a vocação. E quando vai chegando a época do vestibular, de prestar o concurso para o Enem, Jesus, o que eu vou fazer? Parece que não se achou. Estão buscando ainda. E alguns já mais experientes também ainda não encontraram a sua vocação profissional, aquilo realmente que dá aquele afã. Mas uma coisa eu tenho certeza, querido, que a sua vocação espiritual você já encontrou. E a sua vocação é ser mão de Cristo, rosto de Cristo, palavra de Cristo. É por isso que você é chamado de cristão. Porque cristão significa pequenos cristos, parecidos com Cristo. Porque como Ele fez, da forma que Ele andou, eu também vou fazer o mesmo. Essa é a nossa vocação. E às vezes a gente quer as coisas só para nós, de uma forma profundamente egoísta, olhando só para o nosso umbigo, querendo as coisas só para si. E alguns conseguem angariar muita coisa, mas aquilo que foi angariado, que foi conquistado, só por egoísmo, com certeza, irmãos, não satisfaz, não preenche, não traz felicidade,
Sabe o que traz felicidade, filho? É quando você cumpre a tua vocação. Gestão de RH já diz isso. Os mais felizes profissionalmente é que conseguem trabalhar a sua vocação. E a Bíblia Sagrada já nos fala disso há muitos anos atrás. Em nome de Jesus, ande como é digno a tua vocação. Talvez hoje você esteja passando por momentos de dor, de angústia, sofrimento. Você está precisando ser ministrado. Você está precisando de colo. Está precisando de afago. E Deus sabe disso. Pode ficar tranquilo que você não serve só a um Deus, você serve a um Pai. Bom? Ele é Deus e Pai, todos nós. E como Pai, é aquele Pai que coloca a gente no colo, que coloca para ninar, que leva para a cama. Se a gente acordar, ele fica ali do lado. É esse Pai. Ele está contigo, querido. Mas a gente só vai sair dessas crises, desses momentos depressivos, até mesmo no âmbito espiritual, quando nós cumprirmos com a nossa vocação. Muito parecido com a vida profissional, né? Quando você consegue uma posição, um emprego, empresa agora. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que eu estudei para fazer, é outra coisa. Talvez você vai ganhar menos do que estava ganhando lá no outro. Quanta gente já teve essa experiência, mas está feliz da vida. Porque é vocação. A vocação traz essa felicidade. Querido, você está querendo colinho? Jesus vai te dar. Mas sabe quando você vai ser verdadeiramente satisfeito? Quando você sair do colinho e cumprir a tua vocação. Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu o que eu disse para você? Seja uma bênção para o outro. Reflita o rosto de Cristo através da tua vida, que isso vai fortalecer o teu caminho, a tua vida vai ser embasada, vai ser solidificada em Cristo, e quanto mais você doa, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Certeza, pode conversar com qualquer um que foi lá pode falar. E aí, rapaz, como foi? Foi muito bom. Foi muito bom. Lá atrás estava chegando, conversando com alguns irmãos. Estou impactado. Olho fundo, olheira. Estou impactado, pastor. É isso. É vocação. É para isso que nós fomos chamados. Eu quero aqui, de uma forma muito especial, encerrar aqui umas palavras. Desculpe aí uns minutinhos a mais. Quero orar com vocês. Mas eu gostaria de desafiá-lo. Desafiar. Porque, pastor Selmar, quando eu estava ali, estava naquela agitação toda, eu estava olhando para a galera, turma da dança, do flash mob, pessoal que não foi, a turma estava ajudando lá as crianças, no segundo andar lá do CIEP. A maioria ali era a garotada que estava dando apoio às professoras. Aí a gente chegava, daqui a 5 minutos vai ter apresentação. A galera falava, vamos descer. Aí descia correndo, aí ficava lá esperando. Se apresentava e voltava lá para ficar. Jesus eterno, que raça é essa? Tinha uma turma que eu estava ali assim, escoltando, né? Ai, Jesus, abençoa a tua serva, Senhor, deixa passar mal, tem misericórdia. Aí eu falei, vocês querem entrar aqui no carro? A gente vai ali para o ponto de encontro, tá sol. Aquela turma, né, com uma idade assim mais... Pastor, tá uma bênção, a gente vai andando. Falei, glória a Deus. Vocação.
Deus chamou essa igreja para isso, irmãos. Deus chamou a IERC para isso. E eu vi a alegria dessa igreja em contribuir, irmãos, em trazer os kits, aqueles que não foram orando, como corpo, um só corpo. Deus nos chamou para isso. Só que essa vocação não é só no dia do evento missionário em Angra. Em abril você já vai se preparando que vai ter um outro em Campo Grande. Mas não é só naquele dia. Porque a tua vocação é para hoje, quando tu chegar em casa e estiver lá com o filho, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, precisando de socorro, de ajuda, de uma palavra de ânimo. Cumpre com a tua vocação. É amanhã, quando você chegar lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, for ter que fazer a prova lá, misericórdia, é lá que você vai cumprir com a tua vocação, meu querido. É o dia a dia, refletindo para as nações a glória do Senhor. Aleluia! Vamos ficar de pé com a presença de Deus, queridos. Esse é o apelo, que eu não vou chamar você à frente, porque viria todos à frente. Porque é para toda igreja. A nossa vocação, todo o corpo. E tem uma coisa muito interessante. Na palavra de Deus, na forma da manifestação de Deus aos homens. É que no passado, Deus se manifestava a alguns. A unção de Deus só vinha para profetas, sacerdotes e reis. Só essa turma que recebia a unção. Tinha um camarada muito bom, pregava até muito direitinho. Ele queria ministrar na casa do Senhor, mas ele não podia porque era da tribo de Naftali. Só podia ministrar quem era levita, quem era da tribo de Levi. Isso era no passado. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a primeira coisa que acontece é o véu do templo se rasga de alto a baixo. A entrada que separava o santuário do lugar santíssimo, ela foi aberta, foi escancarada. E hoje não existem mais especiais para Deus. Aquele ali, filho de pastor, criado na igreja, seminarista, sabe falar bem, tem espírito de liderança, aquele ali vai ser usado. Não tem mais essa não, filho. Todos nós, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Você que aceitou Jesus na semana passada, você já está refletindo a glória de Cristo, meu querido. Deus já está contando contigo para essa vocação. Todos nós. E esta igreja, uma forma muito especial. Eu estou falando, irmãos, porque eu sou crente desde quando eu nasci. Eu faço trabalhos evangelísticos desde os meus 12 anos de idade. Quando eu tive a minha primeira experiência num trabalho como esse que nós fizemos ontem. Já coordenei algumas cruzadas em outras igrejas. Eu vou falar coisa de coração, querido, sem jogar confete, porque eu não sou disso. Quem já sabe aqui, eu não jogo muito confete, não. Tem que falar, fala, não tem que ficar calado, né? Mas eu tenho que falar isso. Eu nunca vi tanta prestatividade para o serviço como eu vi aqui na IERC ontem, irmãos. Me impressionou. Todos vocês me impressionaram. Alegria de servir, alegria de participar. Essa igreja é vocacionada para isso, irmãos. Deus está chamando você para entrar junto, para cair de cabeça, para ser bênção. Pode dar a mão ao irmão que está ao seu lado?
Aleluia. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui estão os vocacionados por Ti, Pai. Aqui estão aqueles que Tu escolheste para manifestar a Tua glória através das suas vidas a todas as nações. Obrigado por este corpo, Senhor. Obrigado por esta família, obrigado por esses irmãos. E eu te peço aqui em nome de Jesus, que possamos, Pai querido, de uma forma integral, completa, fazermos aquilo que Tu tens nos colocado nas mãos para fazer. Pai querido, nós declaramos que não vamos perder a oportunidade de Te servir, Senhor, não. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos nos doar na Tua causa, Senhor, fazendo a nossa parte, aleluia. Eu te peço, Senhor, que Tu possas derramar unção, graça, ânimo para cada um. Aqueles que estão em dificuldades, em crises, em conflitos, Espírito Santo, toca neste momento, para que se fortaleçam e tomem uma postura de vocacionado para a Tua causa. Eu te peço, Pai querido, que haja integração de verdade, não apenas de palavras, mas de atitude, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, só temos que Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Obrigado por este culto. Tenho certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração, este culto de louvor e adoração. Obrigado pela Tua doce presença em nosso meio, Pai. O Senhor é Deus. Levante a sua mão assim comigo. Deus, muito obrigado. Diga, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu quero encerrar dizendo muito obrigado por tudo que Tu tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos e todos digam amém. Aplauda o Senhor.